Maria Teresia von Paradis, uma das figuras mais intrigantes da história musical, viveu uma vida marcada por uma incrível combinação de talento e mistério. Nascida na Áustria, ela foi uma prodígio da música, reconhecida desde a infância por sua habilidade excepcional ao piano e composição. No entanto, sua trajetória tomou um rumo dramático quando, aos 3 anos de idade, perdeu completamente a visão. O que começou como uma tragédia pessoal logo se transformou em um enigma que desafiaria médicos e religiosos por gerações. Enquanto muitos viam sua cegueira como um mistério médico, outros acreditavam que ela estava sob o domínio de forças sobrenaturais, levando-a a ser submetida a exorcismos. O que realmente aconteceu com Maria Teresia? O mistério da sua cegueira permanece sem resposta até hoje. Acompanhe a história de uma artista cujo talento transcendeu as sombras que a envolviam. Maria Teresia von Paradis nasceu em 15 de maio de 1759, em Viena, Áustria, em uma época marcada pela rigidez social e um fervoroso respeito pela música clássica. Desde muito jovem, Maria demonstrou um talento incomum para a música, sendo reconhecida como uma prodígio. Com apenas 7 anos, ela já era capaz de tocar peças complexas no piano, encantando os músicos da corte austríaca. Aos 10 anos, foi chamada para estudar com alguns dos maiores mestres de sua época, incluindo o compositor e músico de renome Leopold Mozart, pai de Wolfgang Amadeus Mozart. Sua prodigiosa habilidade parecia ser uma força natural, e ela rapidamente conquistou admiradores por sua habilidade técnica e expressividade musical. No entanto, sua infância de glória musical foi interrompida abruptamente aos 3 anos, quando uma doença misteriosa a fez perder completamente a visão. O diagnóstico médico da época não foi claro, e muitos não conseguiram compreender as causas dessa cegueira repentina. Mesmo assim, sua habilidade musical não foi comprometida. Maria continuou a compor e a tocar piano, mas sua vida tomou um novo rumo. A cegueira, em vez de afastá-la do mundo da música, a impulsionou a explorar a música de uma maneira ainda mais profunda, tocando com uma sensibilidade única. Ela passou a ser uma figura de mistério não só por seu talento, mas também pelo modo como lidava com sua deficiência. Ao longo de sua vida, Maria Teresia von Paradis compôs inúmeras obras e se apresentou em diferentes cidades europeias, incluindo Viena, Paris e Londres. Sua música, muitas vezes descrita como tocante e emotiva, foi amplamente apreciada, e ela se tornou uma das mais renomadas figuras femininas na música clássica da sua época. No entanto, o que realmente a tornava singular não era apenas seu talento, mas a combinação de sua cegueira com uma vida de extraordinária criatividade, que fazia dela um enigma para seus contemporâneos. À medida que os dias passavam, os comportamentos de Gottlieb Ditus tornaram-se cada vez mais alarmantes. Ela não era mais a mulher tranquila e respeitável que todos conheciam, mas sim alguém que exibia sinais de um tormento profundo, algo que não podia ser explicado facilmente. Os primeiros fenômenos começaram com suspiros e gemidos, mas logo se intensificaram. Ditus dizia ouvir vozes e sentir presenças invisíveis ao seu redor. Seus olhos, em várias ocasiões, pareciam ter um brilho estranho, como se não estivessem mais sob seu controle. A voz que saía de sua boca não era mais a sua, mas de uma entidade estranha, fazendo com que familiares e amigos ficassem em pânico. Relatos de posses incomuns começaram a se espalhar pela cidade, com testemunhas dizendo que ela parecia entrar em transe de forma inexplicável. Além disso, um comportamento altamente agressivo surgiu, e ela passou a se mover de maneiras contorcidas, algo completamente fora do normal. Ditus parecia se transformar diante dos olhos de quem a observava. Alguns diziam que seu corpo parecia ser tomado por uma força sobrenatural,
uma força que ela mesma não compreendia e muito menos conseguia controlar. O terror tomou conta da família e da pequena comunidade. Muitos acreditavam que estava sendo atacada por espíritos malignos ou até mesmo possuída por demônios. Outros achavam que eram apenas sintomas de uma doença mental, mas ninguém parecia ser capaz de dar uma explicação que fosse verdadeiramente satisfatória. Entre os que observavam, havia uma divisão de opiniões, e a incerteza pairava sobre o que poderia, de fato, estar acontecendo com ela. Foi nesse contexto de incerteza e medo que Johann Blunhard entrou em cena. O pastor, conhecido por suas crenças espirituais e práticas de exorcismo, foi chamado para investigar a situação. Ele chegou à casa de Gauthier Benditus com uma missão clara: resolver o que parecia ser uma possessão e talvez até salvar a alma da mulher atormentada. A cegueira de Maria Teresia von Paradis não apenas transformou sua vida, mas também gerou uma série de teorias e especulações sobre as causas de sua condição. Enquanto os médicos tentavam, sem sucesso, explicar o fenômeno como um mal físico ou psicológico, o pensamento religioso e sobrenatural da época também começou a ganhar força. Para muitos, a perda da visão de uma criança tão talentosa não poderia ser simplesmente uma questão de enfermidade. Algumas pessoas acreditavam que ela estava sendo punida ou que sua cegueira era resultado de forças ocultas e, por isso, precisaria ser expulsa de seu corpo. Nesse contexto, os pais de Maria Teresia, desesperados para encontrar uma solução para a condição de sua filha, recorreram à igreja. A ideia de que ela poderia estar possuída por um espírito maligno ou por forças demoníacas era uma crença comum na época, especialmente entre as classes mais religiosas e conservadoras. Muitos viam a cegueira de Maria como um castigo divino ou uma manifestação de algum tipo de mal, e o exorcismo passou a ser uma opção considerada para curá-la. Era uma resposta que refletia o medo do desconhecido, de uma doença que parecia desafiar as explicações racionais da ciência. O exorcismo de Maria Teresia von Paradis foi um evento que se passou dentro de uma atmosfera de grande tensão espiritual. Relatos sobre o processo variam, mas a prática de exorcismos para curar doenças físicas ou espirituais não era rara durante o século XVIII. Acreditava-se que forças malignas poderiam estar dominando a pessoa, e o único caminho para a cura era a expulsão dessas entidades. Não se sabe exatamente o que aconteceu durante os rituais de exorcismo realizados em Maria, mas é possível que ela tenha sido submetida a sessões intensas de oração e rituais destinados a expulsar o que muitos consideravam ser um espírito maligno. Essa tentativa de exorcismo, ao invés de trazer alívio, mergulhou ainda mais a jovem Maria Teresia em um clima de mistério e medo. Seus pais, na esperança de que ela pudesse recuperar a visão, se entregaram ao fervor religioso e à busca por uma explicação espiritual para o sofrimento de sua filha. Mas ao longo do tempo, ficou claro que a cegueira de Maria não tinha explicação sobrenatural, mas era, de fato, um mistério médico. No entanto, a associação de sua cegueira com forças externas, como a possessão, persistiria por muito tempo, deixando Maria marcada não apenas por sua deficiência, mas também pela aura de mistério que a cercava. O exorcismo, longe de ser uma cura, apenas intensificou o enigma que Maria Teresia representava, adicionando uma camada de mistério espiritual à sua história que, até hoje, ainda é objeto de discussões e especulações. Maria Teresia von Paradis foi uma figura única, cujas experiências e desafios exigem uma análise que vá além de suas habilidades musicais. A cegueira precoce e os eventos extraordinários em sua vida refletem questões psicológicas e sociais complexas que, no contexto de sua época, seriam difíceis de compreender e tratar adequadamente. Para entender sua história, é essencial explorar o impacto psicológico da perda de visão em uma criança prodígio,
bem como os aspectos sociais que mudaram a forma como ela foi percebida pela sociedade. Em um nível psicológico, a perda repentina da visão de Maria Teresia poderia ter causado um choque profundo. A infância é uma fase crucial para o desenvolvimento emocional e cognitivo. E para uma criança tão talentosa, a cegueira representava não apenas a perda de uma capacidade física, mas também a ameaça à identidade que estava começando a se formar. Ela, que se destacava pela sua habilidade musical, agora se viu obrigada a viver com uma deficiência que a isolava da maioria das crianças da sua idade. Esse isolamento social poderia ter gerado sentimentos de inadequação ou frustração, especialmente ao perceber que seu talento musical não seria suficiente para superar os preconceitos e limitações da sua condição. Além disso, a cegueira de Maria Teresia a tornou uma figura de curiosidade para a sociedade. A ideia de uma jovem prodígio cega, que continuava a compor e tocar, não se encaixava nas normas estabelecidas para pessoas com deficiência na época. A sociedade do século XVIII via a deficiência como um obstáculo intransponível, e a figura de Maria Teresia gerava tanto fascínio quanto desconforto. Isso, por sua vez, a tornava alvo de especulações e teorias, incluindo a ideia de que sua cegueira poderia ser o resultado de forças sobrenaturais ou, como no caso do exorcismo, uma punição por algum erro moral ou espiritual. Essa visão distorcida da deficiência não era incomum na época, quando se misturavam explicações religiosas, espirituais e médicas. Socialmente, Maria Teresia se viu constantemente no centro de um paradoxo: a admirada prodígio cega e a pessoa que, ao mesmo tempo, era tratada como um enigma. Essa duplicidade tornava difícil para ela se inserir plenamente na sociedade vienense, que ainda lutava para aceitar indivíduos com deficiências. Mesmo sendo reconhecida por sua música, Maria não foi isenta de desafios sociais, principalmente em relação ao estigma que a cegueira gerava. A sobrecarga psicológica desses desafios pode ter sido um fator importante na maneira como ela lidava com sua condição e na forma como ela se via no mundo. A análise psicológica e social de Maria Teresia von Paradis revela uma mulher que viveu imersa em um misto de admiração e exclusão. Sua vida foi marcada por uma luta constante para ser compreendida e aceita em um mundo que, muitas vezes, preferia ignorar ou marginalizar pessoas como ela. Apesar da cegueira, a música de Maria Teresia floresceu de maneira impressionante. Sua capacidade de compor, tocar e interpretar peças complexas foi um feito extraordinário, desafiando as convenções da época sobre o que uma pessoa cega poderia alcançar. Sua música tornou-se um reflexo não apenas de seu talento natural, mas também da força de sua resiliência diante das dificuldades. A figura de Maria Teresia, a mulher cega que toca piano, representava uma combinação rara de genialidade e superação, algo que cativava tanto o público quanto a sociedade. Maria Teresia foi uma compositora prolífica e suas obras revelam uma abordagem única e inovadora. Ela escrevia em diversos gêneros musicais, desde peças para piano solo até composições mais complexas para conjunto instrumental. Sua música era caracterizada por uma melodia delicada e uma harmonização profunda, o que refletia sua sensibilidade e sua capacidade de ouvir o mundo de maneira única. A sua composição mais famosa, a Sonata para Piano, mostra não só a técnica refinada de Maria, mas também a sua capacidade de expressar sentimentos profundos sem a necessidade de visão. Em vez de depender da leitura de partituras visuais, ela usava seu ouvido aguçado para memorizar e transcrever suas obras. Além de compositora, Maria Teresia também se destacava como pianista virtuosa. Ela se apresentava em salões de Viena, encantando o público com sua habilidade impressionante no piano, mesmo sendo cega. Seu desempenho era amplamente admirado, e ela rapidamente ganhou reconhecimento entre os círculos musicais mais elitizados da Áustria.
Acredita-se que ela tenha sido uma das primeiras mulheres a se destacar como pianista de concerto, um campo predominantemente masculino na época. Seu talento transcendeu as limitações impostas pela cegueira e a transformou em uma figura de destaque na música clássica. O fato de Maria Teresia ser uma compositora cega também gerou um fascínio ainda maior sobre sua música. Muitas vezes, ela era vista como uma figura quase mística, alguém que desafiava os limites da natureza humana. Ela não apenas compunha e tocava, mas também inspirava outras pessoas com sua música e sua história de superação. Sua habilidade de criar peças profundas e emocionantes, sem poder ver as partituras ou o instrumento, deixava claro que sua música não vinha da visão, mas de uma compreensão mais profunda e intuitiva do mundo sonoro. A música de Maria Teresia von Paradis, portanto, foi uma manifestação do poder humano de adaptação, resiliência e genialidade. Sua obra é um testemunho da capacidade da mente humana de encontrar novos caminhos, mesmo nas condições mais desafiadoras, e continua a ser um legado impressionante na história da música clássica. O legado de Maria Teresia von Paradis é, sem dúvida, um dos mais fascinantes e enigmáticos da história da música. Sua habilidade extraordinária como compositora e pianista cega, embora tenha sido amplamente reconhecida em sua época, continua a ser envolta em mistério até hoje. No entanto, sua vida e obra não se limitam apenas a seu talento musical. Ela também deixou um legado cultural e psicológico que desafia as convenções da época e inspira uma reflexão profunda sobre as limitações humanas, a superação e os mistérios que cercam a mente e o corpo. Ao longo de sua carreira, Maria Teresia von Paradis produziu obras notáveis que cruzam os limites da musicalidade e da experiência humana. Sua habilidade de compor e tocar música de forma excepcional, mesmo sem visão, tornou-a uma figura lendária, não apenas por seu talento, mas pela maneira como desafiou as expectativas sociais e culturais de uma pessoa com deficiência. As peças que ela compôs são repletas de uma sensibilidade única, misturando técnica refinada com uma expressão emocional que reflete a própria complexidade de sua vida. A música, para Maria, foi um meio não apenas de comunicação, mas de superação pessoal e resistência. Apesar de seu sucesso e reconhecimento, o mistério em torno de sua cegueira nunca foi totalmente resolvido. A explicação para a perda de sua visão e os exorcismos a que foi submetida ainda permanecem como uma sombra sobre sua biografia. Embora os relatos sobre sua cegueira se contradigam, o fato de que ela continuou a compor e a tocar com uma destreza impressionante, sem nunca recuperar a visão, levanta questões que os historiadores e biógrafos ainda tentam esclarecer. O que realmente causou sua cegueira? Foi uma doença física ou, como muitos acreditavam na época, um fenômeno espiritual? Essas perguntas continuam a gerar debate e o mistério nunca será completamente desvendado. O legado de Maria Teresia von Paradis também se estende à forma como ela foi vista por suas contemporâneas. Ela não apenas era uma mulher cega que desafiava as expectativas de seu tempo, mas também uma figura que inspirou reflexões sobre o papel da mulher na música e na sociedade. Seu exemplo de superação e dedicação à arte abriu caminho para futuras gerações de mulheres artistas e desafiou as normas que impediam muitas delas de seguir suas paixões. Sua vida e obra tornaram-se, assim, um símbolo da luta pela aceitação e pelo reconhecimento do talento, independentemente das limitações físicas. Hoje, mais de 2 séculos após sua morte, o mistério que envolve a vida de Maria Teresia von Paradis ainda fascina. Sua música, seu sofrimento e sua busca por respostas permanecem como um eloquente testemunho da complexidade humana e da luta pela realização pessoal em um mundo que, por vezes, parece não estar preparado para lidar com o extraordinário. .
Maria Teresia von Paradis viveu uma vida que não pode ser resumida apenas pela perda de sua visão ou pelo talento musical que lhe conferiu uma fama duradoura. Sua história é um emaranhado de mistério, sofrimento e superação, onde a música se torna não apenas um refúgio, mas também uma resposta às limitações impostas pela cegueira e pelas expectativas sociais de sua época. Embora muitos aspectos de sua vida permaneçam envoltos em incertezas, como as reais causas de sua cegueira e os efeitos de seus exorcismos, é inegável o impacto que ela teve no mundo da música e na maneira como entendemos a relação entre deficiência, criatividade e a busca pela identidade. A trajetória de Maria Teresia é, antes de tudo, um lembrete poderoso de que as limitações físicas não definem o potencial humano. Sua habilidade para compor e tocar música sem visão não foi um milagre sobrenatural, mas um testemunho de sua resiliência, determinação e de sua extraordinária sensibilidade artística. Ela mostrou ao mundo que, mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras, é possível transcender as barreiras impostas pela sociedade e pelo corpo. Sua música, por mais que envolvesse técnicas e formas musicais características de seu tempo, carrega em sua essência a profundidade de uma experiência humana única, marcada pela perda, pela busca e, sobretudo, pela superação. Refletir sobre a vida de Maria Teresia von Paradis também nos leva a questionar como as pessoas com deficiência foram, e ainda são, tratadas pela sociedade. A luta dela por reconhecimento e pela preservação de sua identidade enquanto artista, apesar de sua cegueira, revela um aspecto fundamental da experiência humana: o desejo de ser visto e ouvido, independentemente das limitações externas. Sua história nos força a olhar para a sociedade com uma lente mais crítica, especialmente no que diz respeito à aceitação e inclusão de indivíduos que fogem do padrão. Ela desafia os paradigmas do século XVIII e, em muitos aspectos, continua a desafiar os de nosso próprio tempo, convidando-nos a repensar a relação entre a deficiência e o potencial humano. O mistério em torno de sua cegueira, os exorcismos e as especulações sobre sua vida continuam a provocar a imaginação dos estudiosos e do público em geral. Esses aspectos não resolvidos apenas ampliam a aura enigmática que envolve sua figura. No entanto, é justamente nesse mistério que reside o poder de sua história. Maria Teresia von Paradis não foi apenas uma mulher cega que compôs músicas. Ela foi uma artista que se tornou um símbolo de resistência e de transcensão, alguém que, mesmo sem respostas claras para as perguntas que cercavam sua vida, deixou um legado profundo e inspirador para as gerações futuras. Ao encerrar essa reflexão, é impossível não se perguntar: o que Maria Teresia teria feito se tivesse recebido o reconhecimento que merecia durante sua vida? Se ela tivesse vivido em uma época mais aberta às possibilidades de superação da deficiência, teria sua música sido ainda mais influente? A resposta permanece no mistério, mas o que fica claro é que ela continua a ser uma inspiração, não apenas por seu talento, mas pela coragem de viver e criar em circunstâncias extraordinárias. Se você se emocionou com a história de Maria Teresia von Paradis e o mistério que envolveu sua vida, não deixe de deixar sua opinião nos comentários. O que você acha sobre como ela superou seus desafios e usou a música como forma de resistência? Curta o vídeo e se inscreva no canal para não perder mais histórias fascinantes como essa. E, se você conhece alguém que também se inspiraria por essa jornada, compartilhe com eles. Vamos juntos explorar o mistério e a força humana por trás da música e da superação. Até o próximo vídeo.